Aproveitando que vocês estão de pé, abre a palavra de Deus no livro de Jó. Jó capítulo 10, versículos do 4 até o 8. Esse é um livro que eu amo muito, o livro de Jó. Lá na outra igreja eu fiz uma série, a Márcia e o Fábio aqui sabem, eu ia pregar a Jó. Mas é uma mensagem nova, viu? Não é repetida de lá não. Mas abra no livro de Jó, capítulo 10, versículo 4 até o versículo 8. O livro de Jó tem tanto maná escondido nesse livro que daria para nós ficarmos aqui o ano inteiro falando sobre Jó e não terminaríamos. Fala assim, pelo menos a minha tradução fala assim, Jó falando, né? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém, agora queres devorar-me. Amém? Fala assim, entendi tudo, pastor, já posso ir embora. Amém? Pode sentar, querido. Fica com a tua Bíblia aberta aí e fica com o teu ouvido atento. Esse texto aqui no livro de Jó é um desabafo de Jó. Mas quando a gente começa a estudar o livro de Jó, a gente descobre que ele viveu muito próximo do tempo de Abraão. Abraão um pouco antes de Moisés. E ele era um homem abençoado por Deus e ele temia a Deus. E quando nós lemos ali, a gente vê que de tão temente que ele era Deus, quando os filhos deles faziam as festas, ele fazia sacrifício e trazia os filhos para o sacrifício para pedir perdão a Deus, que ele falava no seu coração, porventura algum deles talvez tenha pecado. E ele já prevenindo isso, fazia todo esse sacrifício. Então, por isso que a gente entende que ele viveu na época de Abraão. E quando nós vamos para os bens dele, ele tinha 7.000 ovelhas. Você sabe o que é isso para aquela época? 7.000 ovelhas. Além da carne da ovelha, ele tirava toda a lã e fazia tecido. Então, ele tinha uma indústria têxtil. Fora isso, ele tinha 3.000 camelos. Trazendo para os nossos dias de hoje, é como se ele fosse o dono da aviação Cometa, ou aviação Itapemirim, qualquer uma dessas aí. Porque para transportar as pessoas tinha que ter camelo, e ele tinha 3.000 camelos. E não bastasse isso, diz a Bíblia que ele tinha 500 juntas de boi. Você sabe o que é uma junta de boi? Junta de boi, para quem é do interior, sabe que você amarra 2 animais, um em cada ponta, para poder arar a terra. E ele tinha 500 juntas de boi. Então, só por aí você já pode tentar compreender o quanto que ele tinha de terra e o quanto que ele plantava e colhia. E quantos funcionários ele tinha. E fora isso, ele tinha mais 500 jumentas, só que essas jumentas que ele tinha eram jumentas brancas, eram jumentas raras. E ele usava essas jumentas justamente para transportar aquilo que ele produzia. E isso ele fazia o sacrifício com os filhos depois das festas, e ele tinha 10 filhos. E quando nós começamos lendo o começo do livro de Jó, a gente entende que era uma família unida, que cada mês a festa era na casa de um dos filhos. Então a gente vê que ele tinha tudo do bom e do melhor, porque Deus o abençoava. E isso diz a palavra de Deus, que ele fazia isso continuamente. E logo depois, no capítulo 1, depois que tem toda essa relação, a gente vê que vem Satanás falar com Deus e começa a acusar, né? Ele é assim porque você o abençoa. E Satanás tem autoridade para tocar na vida de Jó, e acho que todo mundo conhece, Jó perde tudo. Num só dia ele perde seus 10 filhos.
E passado alguns dias, vêm os 3 amigos de Jó. Quando esses 3 amigos de Jó chegam na casa de Jó, é um gesto bem louvável. Porque quando eles avistam Jó, eles não reconhecem Jó. E depois que eles sabem que é o Jó que está ali, eles se rasgam as suas vestes, jogam terra na cabeça e fazem um jejum de 7 dias, sem comer, sem beber e sem falar. Então a atitude dos amigos no começo era uma atitude louvável. E eles fizeram isso por 7 dias, desde o dia que viram Jó. E hoje em dia nós temos falta de amigos que façam isso pela gente, né? Às vezes a gente precisa de um colo amigo, a gente está passando por uma tribulação. Mas vieram esses 3 amigos e eles ficaram 7 dias em jejum com Jó. E era costume naquela época, eles tinham ideia naquela época, que se alguém pecasse e fosse feito um jejum de 7 dias, Deus perdoaria. Isso era hábito no meio deles. Então não interessa o que teria acontecido, o pecado que tinha feito, se fizesse um jejum de 7 dias, Deus o perdoaria. E é por isso que os amigos de Jó estão ali, ficaram 7 dias calados, 7 dias sem tomar água, 7 dias sem comer. E no 8º dia, quando eles achavam que ia mudar a situação de Jó, nada aconteceu. Continuou a mesma coisa. A mesma doença que Jó tinha, eu até tinha marcado a doença de Jó, mas eu marquei uma das minhas marcações, mas acabei não encontrando. Mas é uma doença que, além do pus que saía da pele, do meio do pus saía larva, para você ter uma ideia da aflição de Jó. E segundo alguns teólogos, o sofrimento de Jó foi de 7 a 10 anos. Não foi uma semana, um mês, um ano. Segundo eles, foram de 7 a 10 anos que Jó sofreu desse jeito. Aí tem aquela grande pergunta, né? Por que todo mundo morreu, os filhos morreram, só se salvou os servos para trazer a notícia? Por que a mulher de Jó não morreu? Porque era uma só carne, né? Eles eram casados, então uma só carne não podia tocar. Mas passados esses dias, o que aconteceu com os amigos de Jó, com Elifaz? Elifaz, ele era um temita e ele era filho de Esaú. Você vai achar isso lá em Gênesis 36. Ele era filho de Esaú, pai de Temã, o Elifaz. O Bildade, que era o segundo amigo, ele era neto de Abraão, mas não por parte de Sara, por parte de Quetura, que depois que Sara morreu, ele casou com Quetura e teve mais alguns filhos. E esse Bildade é neto de Abraão, descendente de Quetura. E o Zofar, que nenhum teólogo conseguiu achar quem que ele era, só fala que é da terra de Naamã. Mas passados esses dias, e como fizeram o jejum por 7 dias e nada aconteceu, os amigos se voltaram contra Jó. Os amigos que eram amigos, crentes, começaram a acusar Jó de pecado. E eles começaram a falar assim: olha, Jó, qual grande foi o teu pecado que Deus não te perdoou após esse jejum? E eles começaram a acusar Jó, e quando você começa a ler os diálogos dos amigos, você vai ver que eles acusam primeiramente Jó de um pecado. Ó Jó, que pecado que você fez que Deus não te perdoou? Deus está te massacrando. E Jó começa a se defender. Fala assim: eu não fiz pecado algum. Eu sou inocente. E um dos amigos de Jó o acusa de agiota. Olha, Jó, você tem todos esses bens, todos esses camelos, todas essas jumentas, todas essas juntas de boi, porque você foi um agiota. Você fez aquilo que não agradava a Deus, você usurpou dos pobres. E Jó, novamente, se defendia. E teve um dos amigos que acusou Jó: olha, Jó, além disso que você fez, de seu pecado, você ser agiota, você deve ter sido um adúltero. Porque para Deus não te perdoar, você foi um adúltero. E Jó fala no capítulo 31 que ele fala assim:
eu fiz uma aliança com os meus olhos. Se eu olhei para alguma donzela, que Deus me castigue mesmo. E até interessante esse capítulo 31, sobre essa aliança que ele fez com seus olhos. Ele fala assim: eu jamais olhei para uma mulher com segundas intenções. Eu jamais olhei para uma mulher. E o outro dos seus amigos chegou para Jó, naquele estado em que Jó estava, depois de 7 dias, depois de algum tempo, saindo pus pelo seu corpo, ele não conseguiu nadar de dor. Um amigo chegou para ele e falou assim: os seus filhos mereciam morrer, Jó. Você consegue imaginar o estado emocional de Jó? Além das suas feridas, perdeu seus bens, seu casamento, perder várias coisas, o seu casamento, a sua descendência, ele não tinha mais descendência, a sua saúde, a sua reputação que ele tinha. Se você for lá para o capítulo 36, se eu não me engano, ou 37, fala de como ele era e como ele estava. E se isso não bastasse, ainda chega um homem, um abençoado, e fala assim: ó, seus filhos mereciam ter morrido. E mais para frente você vê que o estado de Jó era tão terrível que quando ele ia dormir, ele tinha pesadelos. Ele tinha pesadelos fortes que tiravam o sono dele. Você consegue imaginar o estado de Jó? O estado emocional dele? E falando dos amigos dele, quando a gente vê que os amigos conheciam a Deus, porque eles começam a falar assim: ó, porque Deus fez isso, Deus fará aquilo, porque Deus não faz isso. Então aqueles amigos, eles tinham o entendimento de Deus. Só que como que alguém que conhece a Deus começa a acusar Jó de pecado? Em Tiago 4, do 11 ao 12, fala assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outrem? Ou seja, o que Tiago está falando? Se nós não temos palavras de bênçãos para os nossos irmãos, é melhor nós ficarmos quietos. Nós, de maneira alguma, devemos fazer como os amigos de Jó, que no primeiro momento parece uma atitude louvável, ora junto, jejua junto, sofre junto, mas depois começa a acusar. Então, às vezes, se nós não temos palavras de bênçãos para abençoar os outros, é melhor nós ficarmos quietos. E aí chegamos a esse versículo que nós lemos no início. E Jó está se defendendo de todas as suas atitudes. E aqui no capítulo 10, versículo 4, praticamente Jó chama Deus para o tapa. Ele fala assim: olha, Deus, você tem olhos de carne como eu tenho? Ou seja, você sente as dores que eu tenho, Deus? Por estar passando o que eu estou passando? Né? E isso é o desabafo de Jó. E ele fala assim: vê tu como vê o homem? Ou seja, ele está falando assim: olha, você é Deus, você pode ser o Criador, mas você não sente o que eu estou sentindo, você não vê como eu vejo. E um pouquinho mais para frente ele fala assim: são os teus dias como os dias do homem? Ou seja, você é Deus, mas você não sabe dos meus sentimentos. Você não sabe o que é estar nesse estado deplorável, perder tudo e passar cada minuto do dia. Você não sabe o que é isso, Deus. E Jó aqui está brigando com Deus, está chamando Deus para o tapa. E ele fala assim: os seus anos são como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Né? O que Jó está falando assim: você não sabe, Deus, o que é passar fome. Você não sabe o que é perder o gosto da tua saliva. Deus, você não sabe o que é cansaço, você não sabe o que é dor, você não sabe o que eu estou passando. Quem de nós aqui nunca brigou com Deus? Eu conheço uma pessoa que vivia brigando com Deus quando se converteu, né, Dora?
Só vou falar a primeira letra dela, Dora. Quantos de nós não brigamos com Deus? Quantos de nós não oramos, não pedimos e clamamos e parece que Deus emudeceu? Se você for ler o livro de Jó, tem 42 capítulos, Deus só vai falar com Jó no capítulo 38. Deus só vai falar com Jó no capítulo 38. Do começo ao fim, Deus não se dirige a uma palavra para Jó. E se os teólogos tiverem certo, de 7 a 10 anos que Jó sofreu, foram de 7 a 10 anos sem ouvir um A de Deus. E muitas vezes acontecem essas situações na nossa vida que nós não entendemos, e nós clamamos, e nós oramos, e Deus não nos responde, e a gente começa a ficar brabo com Deus, começa a ficar brabinho com Deus. E a gente não entende o que Ele tem para nós. E muitas vezes Deus responde, mas nós não aceitamos a resposta de Deus. Um cara que aconteceu isso, que eu já falei algumas vezes, foi o seu Abacuque. Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, ele começa a orar a Deus e fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? O que estava acontecendo com Abacuque? Ele estava vendo o mal contido em Israel, o mal contido no templo do Senhor, com os sacerdotes e no meio do povo. Ou seja, o povo estava fazendo tudo que era contrário à lei do Senhor. E ele fica indignado e ele começa a orar. E lá embaixo, no capítulo 1, versículo 5, Deus responde para Abacuque. Nesse caso, Deus respondeu. E ele fala assim: olha, Abacuque, eu vou realizar em vossos dias uma obra que você não vai crer. Vocês não crerão na obra que eu farei. E Abacuque fica assim, indignado, porque Deus falou assim: olha, sabe quando você vê lá um parente que você não vê há muito tempo, um amigo? O que aconteceu com o Joãozinho, o que aconteceu com a Maria? Olha, se eu te contar, você não acredita. E essa foi a resposta de Deus para Abacuque. Olha, Abacuque, se eu te contar, você não acredita, mas eu vou trazer os caldeus, e os caldeus vão invadir Israel, e vão acabar com tudo, e vocês vão ser levados cativos. E Abacuque, claro que ele não gosta da resposta de Deus. E isso acontece muitas vezes conosco. Além de nós não ouvirmos muitas vezes quando Deus se cala, e às vezes quando Deus fala conosco, e é Deus falando mesmo, não estou falando de profetado, estou falando de Deus falando conosco, nós não aceitamos a resposta de Deus. Teve uma época na minha vida que o meu sonho era montar uma distribuidora de gás. Há 20 e poucos anos atrás, 24 anos atrás. E Deus estava falando para nós não montar. E eu e a Dora falamos assim: é obra do diabo. O diabo não quer que nós prosperemos. E nós montamos essa distribuidora de gás, eu lembro até hoje. Começamos ela com R$5.000 na época. Em 1 ano e meio nós estávamos com R$120.000 de capital. Em 6 meses nós estávamos com uma dívida de R$40.000. E até um tempo atrás essa dívida estava em R$300.000. Impagável para mim. Por quê? Porque eu ouvi e não aceitei a resposta de Deus na minha oração. Vamos acabar quando? Pagar essa dívida? Março? Em março é o dia D nosso, pagamos toda essa dívida nossa. Ou seja, nós sofremos quase que 17, 18 anos, porque nós ouvimos a Deus, não entendemos a Deus, e nós não aceitamos a sua resposta. E isso nós sofremos na carne. E esse foi um tempo de sofrimento, porque nós não podíamos ter muita coisa no nosso nome, quando tinha que ser no nome dos filhos, e assim vai. Mas hoje, graças a Deus, está acabando essa época. E quando Deus fala com Abacuque, e Abacuque, quando não concordou com a resposta de Deus, ele não reclamou, ele foi para a oração. Ele entrou na sua sala de oração e começou a orar, está no capítulo 2, versículo 1.
E resumidamente o que Deus respondeu para Abacuque é o seguinte: olha, Abacuque, vai acontecer. Os babilônicos vão vir invadir Israel, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Paulo usa essa mesma frase em 2 cartas dele. O justo viverá pela fé. Ou seja, se Deus deu ou Deus não deu, amém. E a mesma coisa aconteceu com Moisés, quando Deus fala assim: olha, Moisés, esse povo é de dura cerviz, é de coração duro, eu não vou mais com ele. Vai um anjo, eu vou mandar um anjo para vocês entrarem na terra, mas eu não vou. Eu mandarei um anjo forte, e esse anjo livrará você dos cananeus, dos amoreus, dos heveus, dos perezeus, dos jebuseus e tantos zeus, mas eu não vou. E Moisés fala assim para ele: se tu não fores conosco, não nos faças subir daqui, eu não sairei daqui. Uma outra situação diferente. Então as respostas de Deus são diferentes para cada um de nós, mas a mais difícil delas é quando Deus se cala, que foi que aconteceu com Jó. E Jó, na sua aflição, ele começa a falar assim: olha, Deus, se você estivesse aqui no meu lugar, se você fosse homem, você iria sentir as dores que eu estou sentindo, você sentiria a agonia que eu estou sentindo, a tristeza que eu estou sentindo, a dor que eu estou sentindo, a perca da dor dos meus filhos. Mas um dia o apóstolo João escreveu: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para cá, o seu Filho unigênito. E tudo aquilo que Jó sofreu, Jesus sofreu. Ele teve fome, teve sede, se cansou, teve angústia tal que chegou a suar gotas de sangue. E quando nós vamos para a história de Jesus, a gente vê que ele tem uma comunhão com Deus tremenda, porque toda vez ele fala assim: Pai, né? Quando ele vai orar, ele fala Pai, Pai isso, Pai aquilo. E quando ele ensina os discípulos a orar, ele fala assim: orais assim, Pai nosso. Ou seja, Jesus está colocando como o nosso irmão, Pai nosso. E é tão interessante que quando ele vai lá ressuscitar Lázaro, está lá em João 11, 41, 42, Jesus fala assim, ó: tirai, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Preste bem atenção. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Eu bem sei que tu sempre me ouves. Olha a frase que Jesus está falando: eu bem sei que sempre me ouves. Só que quando você vai lá para Mateus 27, 46, naquela hora que Jesus está sendo crucificado, ele ora assim e fala assim: perto da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Quando você vai ver todas as orações de Jesus, quando ele está falando com Deus, ele sempre fala Pai. Ele sempre fala Pai. Por quê? Porque ele tinha uma comunhão com Deus. E nesse versículo ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, é a única passagem na Bíblia que Jesus clama a Deus, chamando Deus de Deus e não de Pai. Então até mesmo Jesus ouviu
o silêncio de Deus. Você sabe o que é você ter uma comunhão com uma pessoa e de repente essa pessoa some e para de falar? Foi isso que Jesus estava tendo naquela cruz. O próprio Deus cortou a comunicação com ele. E se o próprio Jesus ouviu o silêncio de Deus, por que muitas vezes nós não aguentamos ouvir o silêncio de Deus? E olhe só o que Jó desejou, o que Deus fizesse com ele. Se você for lá para Jó, capítulo 6, versículo 8, Jó, capítulo 6, versículo 8 até o 10, veja como o livro de Jó é rico. Jó fala assim: quem me dera se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão e me acabaste. Isto ainda seria minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando, porque não ocultei as palavras ao santo. Ou seja, Jó estava desejando tudo aquilo que Jesus sentiu na cruz. Diz a palavra de Deus que Deus se agradou em moer o seu filho. Era esse o desejo que Jó estava tendo por não ouvir a voz de Deus. E por que muitas vezes Deus se cala conosco? Por que muitas vezes nós oramos e buscamos e Deus fica quieto? E como eu já falei aqui para vocês, Deus só falou com Jó no capítulo 38 do livro. E se você for ver, quando aquele servo chegou dizendo que os filhos tinham morrido, ele fala assim: veio um vento forte do norte ou do sul, não lembro? Veio um vento forte e caiu sobre os seus filhos e matou. E se você for no capítulo 38 de Jó, que é quando Deus fala com Jó, fala assim: depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Então você imagina Jó sentado na sua aflição, com as suas dores, e ele vê aquele redemoinho chegando, e o que ele imagina? Qual foi a notícia que veio para ele quando veio um vento forte, quando veio um redemoinho? Que os seus filhos morreram todos. E quando Jó viu aquele redemoinho, o que você acha que ele poderia imaginar? E no fim, no meio daquele redemoinho, Deus falou com Jó, no capítulo 38 do livro. E quando Deus fala com Jó, Deus começa falando as perguntas, né? Cinge, ele fala assim: fica de pé, Jó, e ouve o que eu vou te falar. E começou: onde estava tu quando lancei os fundamentos da terra? Que hino os anjos estavam cantando quando coloquei as estrelas? E assim foi. E Deus falou com Jó somente no capítulo 38. E quando a gente vai para Abraão, que Deus fala assim: olha, Abraão, pega o seu filho, leva para o monte e sacrifica ele. E Deus não fala mais nada com Abraão. Só espera Abraão fazer o que Deus tinha pedido. E ele vai sacrificar Isaque. E uma provação que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Deus está no controle de tudo, mesmo quando Ele fica quieto. Se Ele fica quieto é porque Ele tem alguma coisa maior para nós. Ele ficou quieto para Jó porque Ele tinha uma coisa maior para Jó. Deus ficou quieto com Jesus naquela cruz porque tinha uma missão maior, um prêmio maior. E quando a gente vai para Atos, vocês já ouviram falar do pastor de uma mensagem só? Foi o tal do seu Estevão. Quando prenderam Estevão, começaram a fazer as perguntas para ele, e ele começou a pregar a palavra de Deus. Começou a falar: olha, Deus veio, né? Veio Abraão, Isaque, Jacó, o povo ficou preso no Egito, veio Moisés, e ele começou a pregar. E aquelas pessoas falavam assim: faça esse homem parar de falar. As pessoas colocavam as mãos nos ouvidos: façam esse homem parar de falar. Por quê? Porque a palavra
penetra os nossos corações, a palavra transforma, e aquelas pessoas não queriam saber de transformação. E eles pegaram Estevão e levaram para fora, e dele pedrada no Estevão. Mas diz a palavra de Deus em Atos 7,54, fala assim: e ouvindo eles isso, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, acabou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, o que estava acontecendo? Pedrada em Estevão. Mas Estevão estava olhando as pedras ou estava olhando para Deus? Enquanto pedrada vinha, Estevão olhava para o céu. Pedrada vinha na vida dele, ele via Jesus. E quanto mais pedra vinha, mais o céu aberto ele via. E o Espírito Santo estava sobre ele, e ele clamava assim: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. E depois que ele morreu, o que aconteceu? Levaram um pedaço de roupa de um cara cheio do Espírito Santo e jogaram nos pés de Paulo. Coitado do Paulo, né? Jesus pegou ele no meio do caminho e escreveu todas essas cartas. Foi o homem, o grande apóstolo do Senhor, usado pelo Senhor. Mas por quê? Porque teve um homem que estava recebendo pedrada, mas ele não estava olhando para as pedras, ele estava olhando para Deus, para o Senhor Criador do universo. E quando Jesus estava naquela cruz, que ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava levando todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias. Isaías 53 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para eles, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tudo aquilo que Jó estava sentindo na carne, Jesus levou sobre si naquele madeiro. Ele sentiu na carne. Esse desabafo que nós lemos no começo: és tu, Deus, carne como a minha carne, olho como meu olho. Deus se fez carne através de Jesus Cristo, e ele sentiu todas as nossas dores. E quando Deus fica em silêncio, você crê que Deus está com você? Quando Deus não te responde na tua oração, ou na tua aflição, ou na tua luta, você tem certeza que Deus está com você? Será que você consegue esperar como Abraão esperou todos aqueles anos, como Jó aguentou todos aqueles anos?
como Moisés esperou em Deus e tantos outros homens da Bíblia, mas Jó tinha uma certeza, que alguém estava vendo a sua causa. Ele sabia que ele tinha um advogado, porque ele fala em Jó 16:19, fala assim: eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Jó tinha certeza que tinha alguém no céu olhando por ele. Por mais que passasse os tempos, ele não perdeu a sua fé. E se você ler o livro inteiro de Jó, você vê que em tudo Jó não pecou. E no Jó 19:25 ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Por que eu e você não sofremos como Jó sofreu? Porque nós temos um Redentor que vive. Ele veio, viveu no nosso meio, morreu e ressuscitou, e ele deixou o Espírito Santo dele para nos consolar todos os dias. E daí, como eu falei, no capítulo 38, Deus vem falar com Jó num redemoinho, né, como um grande vento. Deus falou com Jó, mas tudo aquilo que Deus falou com Jó, Deus não respondeu por que Jó passou por aquilo. Quando nós vamos no livro de Jó inteirinho, e eu fico pensando, né, o que Jó pensava, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou sofrendo isso? E quando Deus fala com Jó, Deus não fala por que Jó passou por tudo aquilo. Jó não dá essa resposta, Deus não dá essa resposta para Jó. E Deus faz o quê? Perguntas ainda para Jó. E a primeira coisa que Deus restaurou na vida de Jó foi o sacerdócio. Quando ele fala assim, depois que ele faz as perguntas para Jó, ele fala assim: Jó, fica aqui um pouco, que agora eu vou falar com os seus amigos. E Deus fala com os amigos lá, com Elifaz, os outros dois: olha, vocês não falaram aquilo que veio de mim. Ou seja, aquilo que eu falei de Tiago: se você não tem uma palavra para abençoar, é melhor você ficar quieto, em silêncio. E Deus só muda a situação de Jó depois que os 3 amigos vêm para Jó naquela situação, enfermo. Jó faz uma oração por eles, e só depois que Deus muda a situação de Jó. Então, como Abacuque e Paulo fala, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E a batalha que eu e você estamos passando, Jesus já venceu ela lá na cruz há 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, essa batalha já foi vencida. O que nós não podemos perder é a esperança. Jesus falou assim: ó, fiquem em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos lá do alto. De quantos que ficaram? Somente 120. E foi uma questão de 7 ou 10 dias. Muitos foram para casa, desistiram. Deus não vai vir. Mas os 120 que permaneceram foram revestidos com o Espírito Santo de Deus. Então, o que eu quero dizer para você essa noite: o justo viverá pela fé. Permaneça firme. Não abandone os caminhos de Deus. Por mais que pareça que Deus se emudeceu, por mais que pareça que Deus se calou para você, por mais que você ora, busca, lê a palavra de Deus, e você parece que não está enxergando, falei: Deus, eu não estou ouvindo. Começa a pedir para Deus: Deus, abre os meus ouvidos espirituais, abre o meu entendimento para entender a Tua palavra. Nós sofremos alguns anos por não entender Deus falando conosco. Podia ter passado por esses tantos 20 anos com essa aflição dessa dívida? Não precisava. Nós podíamos estar muito melhor do que nós estamos hoje. Mas por quê? Porque não ouvimos ou não aceitamos a resposta de Deus para nossas vidas. Fica de pé, querido. Eu não sei qual é a aflição que você está passando. Eu não sei qual é a resposta de Deus que você está esperando.
Mas eu quero pedir para você, entrega na mão de Deus.